Felipe, pode dar uma explicação sobre divergência no FPLM? Quando eu posso pegar, quando não devo? Se o Viex e o Shark tem que confirmar ou não? O que notei que no divergência do FPLM e no Shark, ele anda demais, mas sempre fica na pedra. Vixe, Vinícius, não entendi direito a pergunta. Seria, tipo, em vez de olhar o Shark junto, olhar só o FPLM? Só confirma pra mim. Você queria comparar FPLM com FPLM e não FPLM com Shark. Deixa eu ver aqui se você tá online ainda. Nossa, velho, nós vamos precisar de uma aula só pra isso, Vinícius. Ahn, tá. Vou tentar desenhar aqui pra adiantar seu lado, mas seria o seguinte. Vamos pegar um Paint aqui. É, a única cautela que você tem que ter, digamos que você tem aqui um topo no preço, certo? E aí você vai ter lá um outro topo no preço. Beleza. Quando você estiver olhando o FPLM, você tem que tomar cuidado com uma coisa. Então, tem aqui o nível dele. Aí, digamos aqui que ele arrastou na 12, voltou, veio aqui na 8, voltou, tá aqui na 4. Então, para divergência, olhando só o FPLM, a coisa mais importante que você tem que olhar é esse nível aqui, ó, o 4. Por quê? Quando o preço voltar lá naquele topo, quando o preço voltar naquele topo, você não pode fazer isso aqui, ó. Digamos que o topo ele formou com o FPLM aqui na 12. Aí, esse aqui é o FPLM do primeiro topo. Vamos imaginar o FPLM do segundo topo. Aí ele vai lá e faz de conta que ele vai no segundo topo, só vai até a 4 e volta. Aí você pensa assim: bom, o primeiro topo do FPLM foi na 12. O segundo topo do FPLM foi na 4. Aí você vai olhar e vai falar assim, ó, é divergência, certo? É isso que você está pensando. Primeiro topo foi na 12, segundo topo foi na 4, é divergência. Só que você tem que prestar atenção numa coisa, cuidado com o negócio. Cuidado com o negócio que é uma regra que que acontece, que é o seguinte, todo topo, todo topo para ser rompido, olhando só o FPLM, ele não precisa romper a 12. Teoricamente, se fosse uma divergência, olhando do mesmo raciocínio do VX, do mesmo raciocínio do Shark, para ele romper esse topo aqui que fez na 12, teoricamente, ele teria que romper a 12 do FPLM para romper o topo também. Só que o FPLM não é assim que olha. Por quê? Basta o FPLM passar só do 4 que já dá para romper esse topo aqui, ó. Então, quando você estiver fazendo a divergência olhando o FPLM, presta atenção numa coisa: o seu limite de stop não é o 12, não é o seu parâmetro anterior aqui. É o próprio nível 4 que ele estiver formando. Todo topo só acontece se romper o 4 do FPLM. Então, você vai estar lá pensando, ah, vou vender ou não vou vender nessa divergência de FPLM? O que você tem que pensar? Eu vou vender. Se o FPLM sair da 4
ir para 8, ou seja, engatar aqui a etapa 2, você tem que estopar. Entendeu? O seu limite aqui do próximo topo não é olhar a 12, é a própria A4. O, um topo é rompido se ele romper a 4 no FPLM. Não tem uma correlação uma coisa com a outra. Tipo, não é porque rompeu um topo que o FPLM vai romper a 4, mas acaba casando. Então, você tem que olhar o seguinte: esquece o último, assim, usa o primeiro ciclo de referência para fazer a divergência. Mas esse rompimento, só de passar da 4 já vai romper. Tô falando isso porque você vai pensar, vou vender aqui porque ele tá longe da 12. Mas na verdade, a sua referência não pode ser a 12, tem que ser o quê? O próprio nível 4, porque se romper o topo, vai romper o 4. Rompeu o topo, já era. Então seria esperar a etapa 1 para venda, por exemplo. Isso, exatamente. Ou você até pode fazer essa antecipação num fluxo um pouco, se você quiser, tipo, seria um time mais seria uma antecipação da etapa 1. Vendi. Cara, se um andar meia frequência para cima, que é um box, tchau. Porque ele vai estar fazendo a 8. Que aí é o timing de entrada de antecipação de etapa 1. Que é a defesa da etapa 1, isso. Que lembra que eu falei que eu vou fazer mais uns 3 vídeos para pôr no material até o final do ano? Seria para esses times mais rebuscados, assim, seria para uns times mais antecipado. E isso é uma coisa que a gente vai abordar, entendeu? É, inicialmente, quando você falou em divergência, eu não tinha conectado uma coisa com a outra, mas se você for ver, pensando bem agora, depois que eu expliquei, isso que eu vou explicar nesse vídeo vai explicar o que você quer, entendeu? Vai te ajudar nisso que você quer. Fechou? É nóis.